Eu estava aqui tentando ligar a minha câmera. Então, eu estava aqui também procurando essa informação. Já são 13h32, né? Já estaria Sim. no horário de começarmos, né? Esse perfil Jornada Integrada é alguém da comissão? Então, até, será que Oi, não seria o mediador? Oi, pessoal, tudo bom? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Bem, eu vou atuar como mediador dessa sala. Peço desculpa, eu estava com dificuldade de entrar aqui. Eu estou tentando já faz uns 5 minutos, agora que deu. Acho que eu vou ter que pedir licença para entrar de novo aqui Tá? com o Sem celular, problema. porque eu não consegui, não sei por quê, a câmera não resolveu ligar aqui. Diz que não tem função para ligar minha câmera. Não, sem problema. Deixa eu só verificar. João Vitor já está presente, né? Avaliador, Sim. e a Celeste aqui conosco, né? Só enquanto a Celeste verifica isso, eu queria perguntar: o Francisco está presente? Estou. Francisco, o Lucas, Sim, tô aqui. presente, a Valéria, Presente. ok, José Victor, Estou aqui presente. obrigado, querido, Maria Isabel, Maria Isabel, por enquanto não, e Luíde, Opa, boa tarde. perfeito, querido. Ok. Bom, Celeste, deu certo, né, professor? Sim, agora deu certo. Perfeito. Obrigada. Bom, vamos dar início então, já deu horário. Eu queria desejar boas-vindas a todos. Nós estamos aqui mais um dia de apresentação da GIEP, a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, nessa articulação e ressignificação do nosso fazer acadêmico. Sem delongas, eu queria só passar para vocês, cada apresentador terá 5 minutos e depois 2 minutos e meio para cada avaliador estar trazendo as suas colocações, ponderações. Eu vou estar cronometrando o tempo, ficando de olho nisso, e eu vou informando caso o tempo seja excedido, extrapole muito, tá? Mas, de um modo geral, eu deixo fluir, porque eu sei que os 5 minutos e os 2 minutos e meio é simbólico e é muito pouco para a gente discutir, de fato, as pesquisas. Bom, Francisco, o código 142, né? A interdisciplinaridade na Escola Municipal Santa Maria. Você tem sua apresentação, querido? Quer fazer já a projeção? Tenho. Já eu vou abrir a câmera e projetar já. Tá bom, querido. Então, passo a palavra para você. Eu vou estar falando sobre, né, a interdisciplinaridade na Escola Municipal Santa Maria. É uma pesquisa feita por mim, Francisco Otávio Neves Moreira, e a Pamela Pereira Machado. Ambos estamos atualmente no quarto período da licenciatura em Geografia, e o nosso orientador foi o professor Rosenberg, que ele não estava presente no momento devido a problemas de saúde, mas ele ajudou a gente a orientar. A introdução, nessa apresentação, a gente está visando trabalhar sobre a interdisciplinaridade na escola e como ela é fundamental no aprendizado do aluno através do pré-conhecimento daquele tema. Às vezes, algum aluno ele tem mais dificuldade com algumas coisas e se tivesse um pré-conhecimento sobre algum tema, já seria muito mais fácil de ser trabalhado na sala de aula. A justificativa dos objetivos é que a interdisciplinaridade ela ocorre com vários casos na sala de aula, entre diversas matérias, às vezes bem explícito, como, por exemplo, Brasil colonial, às vezes passa meio batido
E é nesse ponto que a gente vai trabalhar e induzir o aluno a entender a conexão entre todo o ensino. Dos métodos, a gente observou na sala de aula muito sobre como eles estavam trabalhando, como eles lidavam com isso. A gente, em específico, usou mais de observação os oitavos anos, que foi o projeto que a gente trabalhou com eles do Sarau nas Américas, mas não se aplica somente aos oitavos, e em outras salas também, desde o sexto, o sétimo e o oitavo, que é as salas que a gente visita no PIBIT, quando a gente frequenta a escola. Assim, os alunos eles passam pelas matérias e muitas vezes eles tratam algumas coisas como unidades singulares, separadas e desconexas das outras. Mas não é nesse ponto que eles vão acabar aprendendo mais. A conexão entre as matérias é um caso que, tipo, muitas vezes ajuda eles a entender tudo, eles a compreenderem outras partes. A gente, de um exemplo disso, a gente teve um grupo que pegou a Venezuela para apresentar no Sarau das Américas, e eles ficaram meio perdidos sobre como que ia funcionar, por causa que eles não tinham contexto histórico, por exemplo. A história não estava no meio disso, do conhecimento, para que eles pudessem já saber uma pré-antecedência. Quando eles chegaram a pesquisar, um deles até me falou que agora que ele pesquisou sobre, ficou muito mais fácil de entender como funcionava o país, como funcionava a estrutura. E também outra matéria que foi muito importante nesse trabalho em específico foi a arte, por causa que eles fizeram através de dança, teve alunos que dançaram para mostrar sobre a cultura do país, teve alunos que construíram maquetes, como está na imagem, teve aluno que fez prato típico, teve aluno que apresentou música para a sala, e também a geografia entra nesse contexto para entender sobre tanto a parte social quanto física do local que eles estavam aprendendo no momento. E o reconhecimento que a interdisciplinaridade tem na sala de aula auxilia muito na facilidade do aprendizado. Como eu citei do exemplo dos alunos da Venezuela, mas também teve, quando a gente estava vendo sobre a América Latina, ajudou muito quando alguns alunos entenderam alguns contextos que estavam ali no meio através de umas explicações históricas. E também, isso não é só da parte do aluno, na parte do professor, quando ele auxilia no desenvolvimento das atividades. Um professor ele vai ter muita mais facilidade de trabalhar algumas atividades se ele tiver entendimento sobre como está funcionando as outras matérias, sobre se tem alguma matéria que está acompanhando a dele, para Brasil Colônia, e aí quando vai falar sobre a expansão da população no Brasil, facilita também muito nesse contexto. E quando ela pode ser entendida, ela vai ser auxiliar em vários pontos na sala de aula. Como eu disse antes, o professor que compreende muito da interdisciplinaridade, ele vai ter mais facilidade em trabalhar com o aluno, auxiliando com algumas outras matérias e fazer com que o aluno tenha aquele clique na cabeça quando for fazer, tipo, eu já vi isso em outra matéria, então está desse jeito por causa disso. A colonização brasileira, a expansão, o centro do Brasil não era tão povoado antigamente por causa que não teve o projeto, aí teve a Marcha Oeste, e basicamente deixa uma sinergia muito maior na sala de aula, facilitando mais o trabalho do professor e facilitando o aprendizado do aluno. E é basicamente essa pesquisa que a gente fez, a gente chegou a ver alguns alunos que com a interdisciplinaridade eles tiveram uma facilidade muito maior, outros que já tinham conhecimento sobre algumas coisas e ficaram muito fácil no conteúdo, conseguiram ir e voltar nas perguntas, nas explicações. E é basicamente essa pesquisa. De referência, eu usei o texto do professor Jairo Gonçalves, que é Interdisciplinaridade no Ensino Médio, os desafios e potencialidades. Por mais que a gente não está no ensino médio, tem muitos pontos do texto que eu identifiquei bastante com a nossa pesquisa. É, é isso. Obrigado. Bem, obrigado, Francisco, pela apresentação. Passo a palavra, então, para a professora Celeste. Ai, me ouve? Desculpa, tô Certo. ligando os dois. Então, bom, não tenho propriamente perguntas, eu só fiquei curiosa para saber do Francisco se é a primeira experiência de pesquisa, né, e como ele avalia o resultado disso, né, para
o trabalho dele profissional daqui um pouco, né? Não sei em que período o Francisco está, mas assim, não teria uma pergunta para além disso, não, só mais a título de curiosidade, Francisco, e te cumprimentar, você, o professor, pela pesquisa, né, pelo que vocês fizeram e agora traz aqui para compartilhar conosco. Tem que ser bem rapidinho, né, Tiago? É isso. Perfeito, obrigado, professora. Passo a palavra, então, para o João Vitor. Gostaria de parabenizar, né, inicialmente, pelo trabalho e complementando aí o que a professora Celeste disse, eu também gostaria de saber a contribuição que essa atividade trouxe na sua formação, né? E, além disso, queria que você, apesar do tempo limitado, detalhasse quais disciplinas, né, foram associadas, né, para esse trabalho interdisciplinar. Só isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Francisco, com a palavra. Eu no quarto período foi a minha primeira experiência de pesquisa, assim. O professor, ele auxiliou bastante a gente a acompanhar a sala de aula, que tava também, o PIBID está sendo a minha primeira experiência na sala de aula, não como aluno, não como discente. E as matérias que ficaram mais evidentes, assim, foi a história e a artes, na projeção das maquetes e tudo mais, a história no contexto que os alunos iriam entender, mas também deu para observar que alguns alunos, eles vieram a falar com alguns professores de português da escola, para perguntar se a oratória estava boa, se eles estavam conseguindo, que aí também demonstra um pouco como é que eu posso dizer, do ir atrás para entender, juntar as coisas, e eles indo atrás disso mostrou que eles estavam interessados no trabalho, e aí juntou um pouco das matérias, no fim das contas. Perfeito, Francisco. Muito obrigado pela apresentação. Seguimos, então, para o próximo. O Lucas está aqui, né? Tô sim. Se você quiser projetar, querido, só Só um segundo. projeto o uso do jogo Minecraft como objeto para o ensino de geografia. Também orientado pelo professor Tá Rosenberg. compartilhando a tela? Deu certo, já sim. Tem que abrir a câmera, né? Por favor, querido. Tudo bem. Boa tarde. Falar aqui um pouco, mais um relato, o uso do jogo Minecraft como objeto para ensino de geografia. Foi um pedido do nosso supervisor no PIBID, né, que a gente, no mês de setembro, a gente fizesse uso das metodologias ativas e a que eu escolhi foi a gamificação. A gente teve à nossa disposição alguns materiais para estudar e, de acordo com esses materiais, foi o que mais me chamou a atenção. A utilização do Minecraft como ferramenta educacional é algo que engloba tanto o que o aluno gosta, quanto uma facilidade para o professor. O aluno, querendo ou não, ele tem sempre ali na palma da mão dele o celular, o acesso à internet e à tecnologia. Então, por que não fazer uso disso para a gente ensinar? O jogo Minecraft fez com que os alunos conseguissem visualizar em prática o conteúdo que a gente viu na sala de aula. No final do mês, depois que a gente tivesse feito tudo, era para ele ser construído uma cidade funcional, industrializada e que passou por vários processos de transformação. A gente fez uso da metodologia ativa, visando que o aluno aprenda de forma autônoma e participativa, ou seja, enquanto ele está lá construindo no jogo, que é o caso, ele está lá aprendendo. A incorporação da gamificação utilizando o Minecraft como ferramenta principal. Então, aqui, a gente está usando o jogo como objeto principal de estudo. No final do prazo, os alunos eles alcançaram todos os objetivos que foram propostos para eles, tá, na sala de aula, que era construir uma cidade de acordo com a matéria que a gente viu na sala de aula. A gente passou pelas funções da cidade, industrialização e urbanização brasileira. A gente consegue perceber durante o decorrer do mês como a cidade evolui e como ela se dá. Quando a gente compara essa imagem que está aparecendo aqui com
mais para frente, que seria o resultado do final do mês. A gente consegue ver que, além deles serem reproduzido o conhecimento que a gente passou para eles na sala de aula, eles reproduziram também o que eles vivem no dia a dia, ou seja, o que eles passam no cotidiano, ou o que eles gostariam de ter. Tem uma escola aí que, enquanto eles estavam construindo, eles falaram que eles iam construir uma escola para eles pedirem para os pais deles matricularem eles. A gente consegue observar uma série de preconceitos, vindo não somente dos alunos, mas também dos professores. Quando a gente chegou primeiramente na sala de aula, ofertando esse tipo de aula, eles pensaram que era várzea, né? Que a gente vai jogar, a gente não vai ter conteúdo, isso e aquilo. E foi basicamente isso que aconteceu. A gente teve não só o trabalho de preparar as aulas, mas também de quebrar essa série de preconceitos. Os alunos, eles acham que só por se tratar de um videogame, que eles vão ficar lá se divertir, que eles não vão ter objetivos a concluir. E os professores também. Quando passam na frente da sala de aula, quando você está fazendo isso, eles falam, olha, ela não está fazendo nada, ele está jogando com os alunos. A conclusão foi que a ideia foi bem recebida. Foi, assim, dos projetos que eu já ofereci, esse foi o que mais teve aceitação dos alunos. A gente percebe também que, no final de tudo, eles conseguiram uma grande gama de conhecimento através do jogo. Eles conseguiram não só absorver o conteúdo que foi apresentado por eles na sala de aula, mas também outros conteúdos, como análise de mapa, cartografia, fisiologia da paisagem, as ações humanas, êxodo rural, mecanização do campo, e por aí vai. As referências foi o Teaching Video Games, do James Newman, do BFI, e Cybercultura, do Levi Pierre. Bom, parabéns, Lucas. Passo então a palavra para a professora Celeste. Obrigada, Lucas, pela apresentação, parabéns a você, mais uma vez ao professor, né, que tem aqui alguns trabalhos. Assim, rapidamente, eu fiquei um pouco curiosa te ouvindo, né, saber quando, de fato, vocês começaram o projeto, quanto tempo durou, né, e porque você conta que um dos resultados é a construção eles constroem uma escola, né, aí no meio à cidade, me parece que é uma escola ideal, né, porque eles querem estudar lá. Aí eu fiquei curiosa para saber se tem mais algum dado, se vocês pretendem retomar e dar uma continuidade nisso, né, e saber se teve etapas, enfim, alguma coisa mais nesse sentido, que foi mais atitude de curiosidade, né? Que você trouxe aqui no final a questão do preconceito em relação a essa modalidade, né? De estudo, de trabalho, enfim. E aí eles viram que não é bem isso, né? Tem conteúdo, tem estudo. É isso, Lucas. Obrigada e parabéns, viu? Bem, professor João Vitor. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela atividade. Coincidentemente, eu estou também elaborando um trabalho relacionado a essa ferramenta para o ensino de matemática, né? Então, acrescentou bastante para mim esse tipo de informação, até porque eu não conheço a fundo o jogo, né? E o que eu gostaria de saber é se, além da construção da cidade, se houve um outro tipo de atividade dinâmica dentro dessa cidade após a construção. Pois, por exemplo, a gente vê algumas lives, né? O pessoal conta histórias dentro das construções. Só isso mesmo. Obrigado. Com licença, tá? Assim, a gente começou, foi durante o mês de setembro, no primeiro dia até o último dia letivo que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eram 3 aulas por semana, em uma passava conteúdo, e nas outras 2 a gente ia lá e aplicava. Como eram poucos computadores e muitos alunos, então eu preferi por usar as 2 aulas que eles revezavam entre si. Por exemplo, em uma aula a gente dava conteúdo sobre as funções da cidade, e depois a gente analisava o espaço que a gente tinha, que é o caso do primeiro slide de resultado e de resultado. Não tinha muita coisa, não tinha várias das funções que a gente viu na sala de aula. Mas durante o decorrer do mês, a gente foi colocando tudo isso que faltava. Desculpa, professor, não entendi a pergunta.
a gente vê bastante youtuber que ele conta histórias, né, dentro do jogo Minecraft. E acredito que seja uma boa alternativa para a atividade de vocês, né? Após a construção, por exemplo, colocar um avatar de um aluno sendo o prefeito, um outro sendo um pai de aluno, um outro sendo um aluno, e criar um contexto ali, né? Criar uma história. Eu acho que se não foi realizado isso, se é possível realizar isso, né? Se vocês têm essa pretensão. Esse tipo de coisa aconteceu sim. Para a organização da cidade, em sala de aula, a gente definiu alguns papéis. Então, a gente tinha ali, só por título mesmo, um prefeito que decidiria para onde a cidade iria crescer e os vereadores, né, para a criação do plano diretor. E, de resto, tem algumas áreas na cidade, tem uma fazenda, por exemplo, e tem uma área de mineração. Essas duas áreas foram feitas pelos alunos, então eles se dão como os donos. Tem algumas estátuas espalhadas também que retratam algumas vivências dos alunos dentro do mapa. Tem um, por exemplo, que construiu uma galinha porque ele nunca conseguiu achar uma galinha no jogo e ele achou que ia ser legal ele fazer uma galinha para os outros verem. Perfeito. Lucas, você quer trazer mais alguma informação? Que eu me lembro, não. Tranquilo? Obrigado. Então, tá bom. Obrigado pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Muito interessante que vocês estão desenvolvendo junto ao Rosenberg. A próxima apresentação da Valéria. Tá aí? Já tá. Então, o projeto certifica selo ambiental, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Comerciais pelo aspirante Geoparque Uberaba, orientado pelo professor Deusmac. Valéria, se quiser projetar, Ok. então a palavra, tá bom? A gente aguarda. Tá compartilhando? Sim. Tá carregando aqui pra gente. Agora sim. Olá, boa tarde. Eu sou a Valéria, estudante do curso de Engenharia Ambiental. Vou apresentar a vocês o Certifica Selo Ambiental, um programa de gestão de resíduos sólidos comerciais pelo aspirante Geoparque Uberaba. Como meu orientador, tivemos o professor Dr. Deusmac Carneiro Ferreira, como coordenadora adjunta, a doutora Poliana, e como colaboradores, a Gilvana, o Pedro e o Rafael, que foram meus colegas nesse trabalho, meus colegas de trabalho. De forma bem enxuta, os geoparques mundiais, eles são áreas que unificam os sítios geológicos de relevância internacional, né, visando a conservação da biodiversidade, a proteção dos materiais geológicos, turismo sustentável, desenvolvimento local e também educação ambiental. Os geoparques, eles levam em consideração e se guiam pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, é de se esperar que os empreendimentos parceiros do geoparque também englobem a sustentabilidade dentre os seus princípios. Dessa forma, o objetivo do projeto foi estabelecer e implementar um programa de gestão de resíduos sólidos em estabelecimentos parceiros do aspirante Geoparque Uberaba. E, a partir desse trabalho, era possível comprovar o compromisso ambiental desses empreendimentos por meio de um selo verde de sustentabilidade. Na metodologia, temos 4 etapas, né? Primeiro, a descrição do empreendimento, onde foi realizadas visitas ao empreendimento para conhecer os processos administrativos, produtivos, geração de resíduos, levantamento, caracterização, e, a partir disso, foi realizado o diagnóstico da situação atual dos resíduos no empreendimento. As propostas, foi realizada também propostas para a otimização da gestão dos resíduos
e, por fim, propostas de educação ambiental, metas e também ações para implementar a cultura sustentável no empreendimento, para tornar a sustentabilidade algo intrínseco em todas as atividades do empreendimento. Para a padronização, elaboramos 10 indicadores de sustentabilidade, com base na ISO 14001. Cada indicador contabilizava 10 pontos, sendo um total, uma pontuação máxima de 100 pontos, e para a obtenção do selo verde de sustentabilidade, o empreendimento necessitava atingir o mínimo 70 pontos, ou seja, 70%. Como resultado, podemos identificar os locais de geração de resíduos. Era um empreendimento do ramo alimentício, então cozinha, salão de acomodação, escritório, banheiros, eram os principais locais de geração de resíduos. Como é de se esperar, os tipos de resíduos eram orgânicos em grande quantidade, óleo de cozinha, né, óleo residual, embalagens plásticas, papéis descartáveis, vidros, papelão e outros. Como solução para esses resíduos, trouxemos a reciclagem para vidros, papelão, PET, latinhas e também o óleo residual, a compostagem para os resíduos orgânicos, a troca de descartáveis por utensílios reutilizáveis e o pré-tratamento dos efluentes e também a melhoria do local de armazenamento dos resíduos para evitar odores, chorume, etc. E também, né, a proliferação de insetos. Foi possível concluir, então, né, que o empreendimento em questão atingiu uma pontuação de 43 pontos, não conseguindo obter, nesse momento, o selo verde de sustentabilidade. Porém, o estabelecimento ele foi incentivado a adotar melhores práticas, né, e soluções ambientalmente adequadas, visando aí a obtenção futura do selo verde de sustentabilidade, caso o empreendimento se adeque a essas questões. Foi também realizado um plano de educação ambiental, tanto para os gestores quanto para os colaboradores do empreendimento, né, a fim de estabelecer ali uma cultura sustentável. E também foi feita a proposição de metas baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também a sugestão da aplicação dos 5 R's, né, que é a redução, a reutilização, a reciclagem, a recuperação e a responsabilidade ambiental. Aqui temos as referências e, por hora, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Valéria. Então, passo a palavra à professora Celeste. Oi, Valéria. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Parabéns para você, para o seu professor, que se preocupou com essa temática, né, que para a gente, acho que mais do que nunca, né, tão necessária. Eu tenho muitas curiosidades, mas a gente tem pouco tempo. E aí, pensando em Uberaba propriamente, queria saber se, a partir desses resultados, me parece que esse estabelecimento não alcançou, né, o selo, pelo que você coloca, existe a proposição, por exemplo, de pontos de coleta para esse tipo de resíduo? Sim, existe sim. Existe? Tem. Depois, compartilhar conosco. A gente conseguiu realizar um plano de gestão e gerenciamento de resíduos, entregar em mãos para os gestores do estabelecimento, e a partir desse plano, eles podem buscar formas de realizar a destinação ambientalmente adequada desses resíduos. Entendi. E também a empresa Júnior, né, como consultoria ambiental desses empreendimentos para guiá-los em todas as necessidades. Tá certo. Essa foi uma preocupação quando estava ouvindo, né? E, assim, o monitoramento de tudo isso. Mas, enfim, é um assunto que a gente precisaria de mais tempo para conversar. Parabéns, viu? Obrigada. Perfeito. Professor João? Valéria, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu sou professor em Iturama e, atualmente, a gente passa por um problema de destinação dos resíduos, né? Então, caso você e seu grupo
tenham disponibilidade em nos auxiliar, a gente está montando um grupo de trabalho para resolver essa questão, apesar do campus não ser muito grande. Em relação à pergunta, gostaria só de saber, o seu grupo é uma empresa júnior, como que funciona, quais são as demais atividades que vocês fazem? Somos um grupo de 4 alunos no projeto, alunos bolsistas, todos integrantes, todos colaboradores da empresa júnior de sustentabilidade ambiental do curso de engenharia ambiental, a ESAMB. Trabalhamos com essa parte de gestão, gerenciamento de resíduos sólidos, e também com a parte da consultoria ambiental, voltada a todas as áreas ambientais, e do curso também de engenharia ambiental. Então, prestamos aí essa consultoria ambiental, todo o apoio na gestão, na sustentabilidade dos empreendimentos. É bem bacana e foi um prazer o convite para participar do projeto, seria extremamente gratificante. Obrigado, parabéns. Muito obrigada. Bom, seguimos então. Acho que é interessante, né? Quando a gente socializa a pesquisa, é isso que dá, né? Bom, o próximo a apresentar, Josevi, presente, né? Posso começar? Querido, pode sim, orientado pela professora Ana Palmira, né? Isso. Perfeito, querido. Passo a palavra, então, boa apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. O meu trabalho é sobre educação popular, a importância das humanidades no contexto da pedagogia social através do cursinho de educação popular da UFTM, o CEPOP. Bom, quando a gente fala sobre essa temática, cabe ressaltar que a luta pela democratização da educação não é algo recente, e principalmente nos anos 90, vai haver um avanço considerável no que tange à universalização do acesso à educação básica. E, a partir dos anos 2000, lá no comecinho, como uma importante política de Estado, vai acontecer uma expansão do ensino superior. E é dentro desse contexto, e tendo a lacuna educacional do acesso de classes desfavorecidas, que os cursinhos pré-vestibular voltados para a educação popular vão ser ampliados. E, bom, esses cursinhos, eles têm 2 objetivos. Primeiro, formar o sujeito de maneira integral e cidadã, e também fazer com que esse sujeito possa ingressar no ensino superior. Pois bem, a justificativa pela escolha do tema vem da necessidade da discussão sobre uma educação, da proposição de uma educação propedêutica integral, ainda que esse modelo de preparação tenha que conciliar com a necessidade do sujeito de ingressar no ensino superior, ou seja, uma formação propedêutica integral e ainda assim o sujeito passar no vestibular. Pois bem, o nosso objetivo com esse trabalho é analisar como as humanidades vão propor a oferta, a operacionalização e qual é a formação almejada para esses estudantes, tendo como base o nosso plano de ensino. No que tange aos métodos, a pesquisa se fundamenta como uma pesquisa qualitativa e se caracteriza como uma pesquisa documental e bibliográfica. Ora, por que documental e bibliográfica? Porque apesar do plano de ensino ser analisado, nós fazemos uso de referências bibliográficas e de uma pesquisa bibliográfica para dar amparo teórico nessa análise documental, né? E aí, no que está relacionado às referências bibliográficas, nós selecionamos referências voltadas para a pedagogia social freiriana e para a educação popular. E a pesquisa documental, tal como eu já falei anteriormente, foi embasada no próprio plano de ensino das disciplinas, confeccionado pelos professores e pela coordenação. Bom, nos resultados e discussões, a gente acaba constatando que o currículo voltado para as humanidades acaba tendo muita coesão com a preparação desses sujeitos para os vestibulares, visto que a gente montou esse currículo se pautando nas competências e habilidades, que são elementos norteadores essenciais do Enem. Todavia, utilizando a pedagogia social freiriana que centraliza o sujeito no seu processo educativo, as humanidades acabam cumprindo um papel social de formar um sujeito consciente e capaz de refletir criticamente sobre a sua realidade. Aqui, pessoal, a gente traz 2 exemplos.
O primeiro deles é a aula de número 6, que era a aula de modo de produção, que uma das habilidades trabalhadas tinha relação com reconhecer os impactos econômicos, sociais e ambientais do modo de produção, né? E qual que é o objetivo dessa habilidade? É situar o sujeito para que ele reconheça sobre o modo de produção capitalista, que é o modo de produção que ele vive, que é um objeto de estudo da história. E ainda sendo um tema deslocado dos currículos tradicionais, é um tema que cai muito no Enem, visto que o Enem relaciona muito a realidade do sujeito com os estudos históricos. Outro exemplo que a gente tem aqui é na aula de número 25, que tem relação com a redemocratização. E uma das competências trabalhadas gira em torno da avaliação da eficácia dos mecanismos de transição para a democracia no país. E, bom, pessoal, isso é muito importante, porque a gente tem realmente que pegar o sujeito aqui na atualidade e entender quais são os impactos que a ditadura militar teve no nosso país, como a gente lida com a memória da ditadura, como tentativas como, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade vão colaborar com a tentativa de lidar com essa memória e esse apagamento histórico da democracia. Ou seja, a gente trabalha ditadura e democratização, que são temas frios que caem no Enem com bastante frequência, ao mesmo tempo a gente desenvolve esse pensamento crítico, aguçado, esse pensamento socialmente e historicamente bem desenvolvido, algo que é muito difícil de se obter, principalmente dentro de um cursinho pré-vestibular, que costuma ser muito engessado. Pois bem, pessoal, outra constatação que a gente faz é que a gente acaba dando um certo protagonismo para a história do Brasil, que vai ter muito mais aulas do que a história geral ou história global, como vocês preferirem. A gente vai destinar 11 aulas só para estudar o nosso Brasil, formação social, formação econômica, temas históricos muito importantes que são negligenciados dentro da educação básica, como, por exemplo, a interiorização da metrópole, como se dá a relação entre Portugal e Brasil no fim do Brasil imperial, no fim do Brasil colonial, né? E como que vai surgir o Brasil imperial, como que o Brasil vai se distinguir de outras colônias que passaram por esse processo de transição. Ou seja, a gente dialoga com a necessidade de aprender Brasil colonial, Brasil imperial, Brasil republicano, com a necessidade de formar esse sujeito como um ser conhecedor da própria história. E aí a gente traz também debates externos, como, por exemplo, os modos de produção, já abordados anteriormente, América pré-colonial, veja só, não é pré-história da América, é a América pré-colonial, a América que antecede a chegada dos europeus. E também revoltas e revoluções na América, como uma temática voltada para a decolonialidade e a superação da colonialidade do saber, algo muito importante e que o Enem também cobra, vislumbrando também uma formação humanística, propedêutica e integral, assim como a gente acaba abarcando a história da arte, que é interdisciplinar e essencial para esse sujeito, que às vezes vai ter no cursinho de Educação Popular da FTM a única oportunidade de estar tendo esse processo formativo histórico e crítico, algo muito difícil de ser obtido dentro da educação básica, diante do contexto de precarização da nossa educação pública brasileira. Pois bem, a gente conclui que, apesar da existência de um novo ensino médio polêmico, pouco democrático e recheado de intervenções empresariais e elitizadas, principalmente no âmbito da educação popular, e aí nós temos investidas de ONGs, né? Até aqui em Uberaba nós temos cursinho de educação popular fazendo parceria com escola privada, né? Aqui no CEPOP, pelo menos no que tange às humanidades, nós visamos superar com essa relação, utilizando a proposta educacional do Paulo Freire, com vista à pedagogia social, com o objetivo de formar esse sujeito para ingressar no ensino superior e ainda com a formação propedêutica integral no que tange à história, sociologia, filosofia e geografia. Perfeito, José Victor, parabéns pela apresentação. Passo então a palavra para a professora Celeste. José Victor, nossa, um fôlego, né, para ouvir tanta informação, né, a respeito do cursinho, e aí quero já te parabenizar pela apresentação, pelos dados que você compartilha conosco, também a professora Ana Palmeira, né, e aí falar sobre educação popular, para mim é bastante caro, né, principalmente porque a gente viabiliza ou pode
aqui ver o quanto isso contribui para o acesso, né, ao direito ao ensino superior público. E me parece que o trabalho de vocês é um trabalho, sobretudo, muito desafiador. Eu não tenho propriamente pergunta, eu fiquei, assim, muito feliz de ir te ouvindo, né, e de saber que na UFTM a educação popular, o cursinho ocupa esse lugar, esse espaço, e que vocês trabalham, né, aqui a questão da história do Brasil. Eu acredito que você tem a razão aí, não sei se terão outra oportunidade, né, de ver, então, mais de perto como vocês estão trabalhando. E aí, só para fechar aqui, rapidamente, eu fiquei curiosa para saber, hoje, os alunos do cursinho, a maioria são de Uberaba ou ali da região? Você tem ideia de quantos alunos o cursinho já atendeu? Mas parabéns, viu? E obrigada. Ô, professora, muito obrigado pelas considerações. Pois bem, a gente começa o ano atendendo entre cerca de 80 a 120 alunos, né, que necessariamente devem ser ou bolsistas em escola particular, bolsistas integrais, ou alunos da educação pública, ou concluintes que concluíram na educação pública. No fim do ano, é claro, evidente, por se tratar de um estudante trabalhador, um perfil de estudante trabalhador, a gente tem uma evasão muito grande, e o nosso perfil de estudante é o estudante uberabense, né? Um estudante que sai do trabalho, que sai da escola e vai para o cursinho, majoritariamente de Uberaba. A gente teve, nesse ano, um aluno indígena, que, se eu não me engano, ele era do Rio de Janeiro e tudo mais, mas são especificações muito mínimas. O nosso público realmente é daqui. Só que eu sei que existe uma ideia do CEPOP de ampliar essa oferta do cursinho popular para outras cidades. Mas, né, como se trata de projetos, algo que ainda não foi concluído, algo que a própria professora Ana Palmira pode falar com mais coesão depois, eu vou cercar a minha fala até aqui. Perfeito. Passo para o professor João Vitor. Parabéns, José Vitor, pelo trabalho, pela apresentação também. Né? Eu, sendo de exatas, porém sendo também um educador, também me considero das humanidades. E acho muito importante não apenas ensinar, mas também mostrar que é importante aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, mostrar a importância das humanidades. Eu sei que o trabalho tem caráter qualitativo, né? Mas, em geral, no cursinho, vocês têm recebido algum retorno de aprovação no desempenho desses alunos na área de humanidades? E, além dessa pergunta, fazer uma perguntinha clássica, que não é fácil de responder também. Por que estudar o passado nos auxilia a resolver os problemas do futuro? Estou fazendo essa pergunta como se fosse um aluno querendo saber a importância da história na nossa formação. Do mais, é isso, obrigado. Bom, essa é uma grande lacuna que o nosso cursinho possui atualmente. Mas aí eu faço um meia-culpa. Nós temos um edital que fecha agora em novembro, né? A gente encerra as atividades em novembro, início de dezembro, e a gente só retorna com um novo edital, com novos integrantes, lá em março, no final de fevereiro. Então, a gente acaba não tendo uma continuidade, pelo menos institucionalizada, desses sujeitos que compõem o cursinho. Então, é muito difícil fazer essa análise. Outra problemática é, como a gente já falou, tem aluno que evade, seja porque passou no vestibular ou porque ele desistiu e ele não comunica, ele não dá retorno. Então, esse é um trabalho duro que precisaria ser feito, mas que é muito delicado e complicado da gente fazer essa análise. Seria interessante, seria muito legal. Eu não tenho esses dados para te apresentar, né? Talvez quem poderia ter, de algum modo, é a Daniele Coutinho, que é a coordenadora pedagógica do nosso cursinho, e ela lida mais com essa questão dos dados numéricos do cursinho, desses dados mais, abre aspas, burocratizados. E, bom, quando a gente fala em ensino de história, a gente costuma muito pensar no passado, né? Até porque a história se fundamenta muito no imaginário popular como uma ciência que estuda o passado.
mas eu diria que talvez mais do que conhecer o seu passado, conhecer a sua história prévia, seria interessante trazer o ensino de história como uma reflexão do nosso tempo presente, né? Imaginar que esses fragmentos da história, porque o que a gente trabalha são fragmentos, né? Pelo menos eu não vivenciei a ditadura militar, eu não estive lá. E mesmo que eu estivesse, eu trabalharia com ela tendo em vista as memórias. O nosso objetivo é relacionar como essa história, em sua construção, tanto no tempo presente quanto no tempo passado, ela vai se relacionar e ela vai imbricar na vida desse sujeito, né? Como, por exemplo, você conscientizar historicamente o sujeito sobre a figura do trabalhador, né? E a gente faz isso por meio da Era Vargas, por meio da Revolução Industrial, e como que ainda hoje, né, 200, 100 anos depois, e lá vai tempo, essa figura do trabalhador, do proletário, ele ainda permanece, fazer com que esse sujeito se identifique como um proletário, como um estudante trabalhador, e como que essa conscientização histórica, né, tal como diria o Jordan Wilson, como que ela vai colaborar para essa formação desse sujeito, para que ele reconheça a sua realidade e ele compreenda que as dinâmicas do seu caminho até o ensino superior, por exemplo, vai enfrentar uma dificuldade maior do que aquele sujeito que é mais abastado, né, que é de classe média alta, que possui o acesso a essa educação formadora, estruturada desde a sua infância. E assim, esse é um grande dilema, esse é um grande desafio que a gente tem. Até porque nem todos os professores e coordenadores dos cursinhos de educação popular, eles são realmente conscientizados historicamente sobre essa necessidade. Muitas vezes se vê a educação popular, e principalmente o ensino, no pré-vestibular, como uma filantropia, como um favor, como um objeto de bondade, uma caridade. E não, né? É um objeto de estudo do campo da educação, voltado para as licenciaturas. Então, existe esse debate até mesmo de conscientizar os nossos professores sobre sobre o ensino das humanidades e qual é o impacto que ele tem na vida desses alunos e também na construção do cursinho, né, que precisa de uma roupagem social e popular para existir e cumprir o seu papel social. Afinal, não é uma empresa, né, é um cursinho de educação popular que tem como objetivo formar esse sujeito e integrá-lo no ensino superior. Bacana. O José Victor, eu até ia perguntar para você se existe alguma parceria de vocês com as licenciaturas, né, do ICENA e do ELAX. Se você puder falar só rapidamente isso, eu sei que a gente já extrapolou, mas eu acho que é interessante, já que nós estamos falando no bojo da formação, né, e da atividade pedagógica, então. Então, uma das problemáticas que eu sempre levantei com a professora Ana Palmira, com a Alex e com a Lúcia, né, é essa dificuldade de interlocução com as licenciaturas. Pelo menos até o momento em que eu assumi as humanidades nesse ano, e eu acredito que é a primeira vez em muitos anos que as licenciaturas tomam uma coordenação, nós tínhamos aí, por exemplo, uma faixa de 30 alunos da medicina contra cerca de 5, 6 alunos das licenciaturas, e destes só um por exemplo, do curso de Ciências Biológicas, que é o aluno Danton. Né? Fora isso, é só medicina, engenharia, até porque, geralmente, as aulas do cursinho, elas acontecem no mesmo horário que os nossos alunos das licenciaturas estão tendo aula. E aí, claro, né, não contesto isso, mas é um impedimento. Mas a gente tem caminhado, tem evoluído nesse diálogo, nessa parceria, e creio que é algo que tende a aumentar nos próximos anos. Sim, sim, algo interessante ser pensado. Bom, obrigado, José Victor. Passamos então. Maria Isabel está presente? Chegou, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Você consegue, vai ter projeção, querido? Sim, sim. Estou compartilhando a tela. Então tá. É o projeto da Maria Isabel Ferreira, explorando a gamificação para o ensino de geografia no ensino fundamental dos anos finais. Uma experiência fascinante. Também orientado pelo professor Rosenberg. Só um segundinho que eu estou tendo problema para projetar. Tranquilo.
Apareceu para vocês? Apareceu. Só colocar em tela cheia, de modo apresentação. Tá? Isso do lado direito. Isso. Você estava com a seta nele. Aquele... Perfeito. Bom, o meu trabalho, ele foi também desenvolvido no PIBID, em uma turma de 7º ano, onde eu tinha 3 aulas para poder desenvolver o conceito de ação mundial e brasileira. Como o professor havia pedido para a gente desenvolver a partir de metodologia ativa, eu optei pelo RPG de mesa, que seria uma solução para aquelas escolas onde você não tem acesso à internet e nem computador suficiente para a maioria dos alunos. O projeto consistia na utilização de mapas, cards e algumas adaptações de cards para o aluno poder se interagir com o mundo. Foi tudo adaptado de forma que o aluno aprendesse como se ele fosse pertencente àquele mundo. A metodologia passou por meio da Revolução Industrial, onde os alunos passavam por trabalhadores e, por meio disso, por meio de seleção de um dado de 20 lados, ele passava pelos eventos históricos e sofria as consequências da época, sendo poder trabalhar, não trabalhar, ele ter problema com a situação do maquinário, entre outros. Por fim, a maioria dos alunos compreendeu a questão da análise de mapas, compreendeu a questão histórica da Revolução Industrial e a sua principal função na questão da urbanização e o motivo de ambos estarem interligados na questão da urbanização desordenada. Por fim, eu apresentei um trabalho para os alunos e mais da metade da turma conseguiu abordar especificamente as questões que foram apresentadas durante as sessões dos jogos. E a maioria, após as aulas, chegou em mim conversando e falaram que acharam interessante o método usado e que foi algo que eles não conheciam, mas acabou ajudando no processo de aprendizado e refletiu isso na aplicação das provas. Por fim, aqui as referências. Perfeito, Maria Isabel. Passo então a palavra para a professora Celeste. Olá, Maria Isabel, boa tarde. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, né? Assim, vi algumas semelhanças com o trabalho do seu colega, do Lucas, se eu não me engano, e o professor, acho que Rosenberg, né? Tem trabalhado com vocês, questão dos games, né? E acho que no momento em que a gente está saindo pós-pandemia, com uma certa inovação, mas ao mesmo tempo quanto é desafiador, né, quando você traz a questão dos materiais. E aí, assim, te cumprimentar pelo trabalho, pela conclusão aí que você traz, e talvez, né, acho que
para mim ficou mais latente essa questão dos materiais, mas rapidamente, se você pudesse falar dessa dinâmica de trabalho que vocês estabeleceram, o que mais te desafiou aí, né, para além da questão dos materiais com os alunos? Não tenho tanta pergunta, muito mais, acho que comentários mesmo. Obrigada, viu? Bom, em relação aos materiais, não foi muito difícil. O laboratório da UFTM me forneceu alguns materiais para a construção do mapa. Tudo que eu precisei, o coordenador colaborou comigo. Foram materiais de custo baixo que, caso eu não conseguisse o material pelo laboratório, eu ou qualquer aluno conseguiria comprar. Questão de, no máximo, R$10, eu resolvi o problema. E, por meio disso, acredito que, mesmo sem o material, um desenho na louça, eu conseguiria resolver a maior parte dele. Interessante, Maria Isabel, tive um outro entendimento aqui, mas que bom que você assim esclareceu. Obrigada, viu? Perfeito, professor João Vitor, com a palavra. Parabéns pelo trabalho, Maria Isabel. A única pergunta mesmo que eu tenho é se vocês disponibilizam esse material, se vocês pretendem fazer algum tipo de publicação, porque eu acho que seria interessante, né, que fosse divulgado, porque eu achei bem didática, bem diferenciada essa forma de trabalhar. Bom, de início, a gente estava pensando em juntar todas as metodologias. O Lucas, por sinal, ele foi meu parceiro na questão do trabalho, em publicar por meio de um manual de metodologia ativa. Entretanto, a gente estava repensando e realmente pensando em publicar em formato de artigo. Ok, só isso mesmo, parabéns. Perfeito, então seguimos para a última apresentação da tarde. Luiz Volpe, passo a palavra para você, querido. Opa, uma boa tarde a todos. Eu já vou perguntar. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver certinho? Alô? Perfeito, que está aparecendo para a Tá. gente. Obrigado. Então, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Volpe Galvanini, sou o atual capitão da equipe Triângulo Verde e o nosso orientador é o professor Tobias Guimarães. E hoje eu vou abordar para vocês um pouquinho da equipe Triângulo Verde em 2023. Bom, a introdução. O que é a equipe Triângulo Verde? A equipe Triângulo Verde é um projeto de extensão, né, criado pelo Departamento da Engenharia Mecânica, e ele é focado em construir um protótipo, né, de veículos mega eficientes. E aí, seguindo os conceitos, né, sustentáveis, com um motor a combustão interna ou um motor elétrico, né, que seria para projetos futuros, que tem essa categoria na competição também, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. E, bom, o que seria um veículo eficiente, né? Seria um veículo que percorre a maior distância com o menor consumo, né? A maior quilometragem com o menor consumo. E aí, no ano de 2023, a equipe construiu, né, o nosso protótipo de combustão interna movido a gasolina. Aqui na foto dá para vocês terem uma noção do nosso veículo, né? Bastante aerodinâmico, sempre visando a maximização da eficiência. Bom, atualmente, a equipe ela participa do evento Shell Eco Marathon Brasil, porque tem também outras etapas, né, externas fora do país, e onde equipes, né, das universidades brasileiras e da América do Sul, elas competem entre si, buscando sempre a maior eficiência.
E, bom, o que a equipe Triângulo Verde tem como objetivo? Desenvolver, né, os conhecimentos e as habilidades teóricas e práticas dos membros a partir da construção do veículo. Também, alcançar os resultados progressivos anualmente, né, que são esses resultados, eles são medidos na competição, e também um dos nossos objetivos é participar anualmente da competição Shell Eco Marathon Brasil. Bom, os métodos. A nossa equipe ela é dividida em 4 principais setores, que são os setores do powertrain, elétrica e estrutural barra dinâmica. Esses 3 setores, eles são responsáveis pela construção do veículo, né? E o setor da gestão, ele é responsável pelo gerenciamento, é responsável pelos patrocínios, pela divulgação, né, do marketing nas mídias sociais. E, atualmente, a nossa equipe, né, do Triângulo Verde, ela conta com docentes da engenharia elétrica, da engenharia de alimentos e da engenharia mecânica da UFTM. Peço licença, só porque seu slide não está passando. Não está passando o Não, slide? não está passando, Luiz. Nossa, Desculpa mil interromper. perdões. Espera aí. Aqui vocês estão conseguindo ver agora? Agora sim. Agora tá. Quer que eu retorno? Ou não precisa? Quer que eu retorne a apresentação? Se você quiser passar pelos slides, só para a gente ver. Ah, tá. Não, então beleza. Da sequência. Eu peço desculpas aí novamente. Aqui, né, eu falei um pouquinho da introdução, né, falando o que é o nosso projeto de extensão, né, da equipe Triângulo Verde. Aqui eu falei dos nossos objetivos, né, da equipe. E aqui tem até uma foto mostrando a competição do ano de 2023, que a gente participou. Aqui eu falei dos métodos, né, dos 4 principais setores que a gente possui na equipe. E agora, retornando para os resultados e as discussões, né? A equipe Triângulo Verde, ela teve um resultado muito expressivo na competição Shell Eco Marathon 2023, e que a equipe ela conseguiu passar na inspeção técnica, que era uma marca que não tinha sido alcançada na última competição que a equipe participou, que foi no ano de 2018. E também participar da maratona, que a gente conseguiu concluir 6 voltas das 10 voltas necessárias para a pontuação final. Na categoria da gente, da equipe Triângulo Verde, que é a categoria da combustão interna, tinham 11 equipes participantes e somente 7, contando com a nossa equipe, conseguiu passar na inspeção técnica. E, contudo, apenas a equipe Triângulo Verde e mais 3 equipes conseguiram competir efetivamente na pista para concorrer à classificação da competição. E as demais equipes desistiram, seja por motivos técnicos, alguns contratempos, né, que rolam durante a competição, que a gente sabe que é bem difícil, muita pressão, e entre outros. Aqui, o nosso carro, essa foto é apresentando o nosso carro lá na competição, né, a competição ela é localizada no Rio de Janeiro, lá no Pier Mauá, e o nosso carro, a gente declarou o nome dele como Projeto Fênix. E aí eu vou contar um pouquinho da história da nossa equipe, né? Durante a pandemia, quando veio a pandemia, né, do Covid-19, a equipe Triângulo Verde, ela quase veio à falência, podemos dizer assim, porque ficou com apenas 2 membros, né? E aí tinham poucos recursos, e aí a equipe quase deixou de existir. E aí, com o retorno, né, das atividades presenciais, e o ingresso de mais membros, a equipe voltou, né, deu uma reerguida, mas só que decidiu não participar da competição no ano de 2022, né, porque a gente tinha em mente ir para a competição com o veículo estruturado por completo. E aí, em 2023, né, diante de muito trabalho, a equipe se reestruturou e alcançou as marcas que nunca foram alcançadas, né, que foi a aprovação na inspeção técnica com o veículo injetado, porque o nosso veículo ele era movido a carburador, né, e aí a gente passou ele para injeção eletrônica, e também ficamos entre um dos melhores da América Latina na categoria da combustão interna. E a gente pode se dizer que a gente alcançou o 3º lugar da competição.
Bom, o que que a gente pode concluir, né, do projeto? O projeto ele gerou um impacto muito grande, um impacto bem benevolente em toda a equipe, e isso fez com que aumentasse a motivação, né, de todos os setores presentes, e aí, né, agregando conhecimento prático e o conhecimento teórico também das atividades acadêmicas de dentro da sala de aula, e aí a gente podendo rever, né, esses conteúdos ofertados e não ofertados pelos cursos na prática, né? Vamos dizer assim, colocando a mão na prática. E aí também isso gerou uma grande comunicação multiprofissional e também criou um grande vínculo, né? Uma grande aliança entre os docentes e os discentes. E por aqui eu encerro a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem as referências, mas as referências são totalmente nossas, né? As fotos todas autorais. Como vocês podem ver, essa é uma foto da gente lá no box da competição. E agora eu abro para perguntas. Perfeito. Parabéns pela apresentação, Luiz. Passo então para a professora Celeste. Oi, Luiz, boa tarde. Parabéns aí pelo trabalho, pelas competições, né, que vocês participaram, pelos resultados alcançados. É um pouco distante da minha área, mas aqui a título de ouvinte, né, e de curiosa também com relação a esse trabalho que vocês desenvolvem. E a minha única questão era saber, né, não sei se você falou lá no início, porque eu estava esperando as fotos, talvez você tenha dito, Luiz, mas há um financiamento, vocês estão com alguma agência de fomento para a realização do trabalho, para a montagem aí do... Então, a realização do fomento que a gente utiliza é a gente mesmo, né? A gente, em pré-competição, a gente estava fazendo os pedágios, né? Durante 15 dias, ou de 15 em 15 dias, né? Pedágio obrigatório para todos da equipe, que com esses pedágios a gente consegue arrecadar muito fomento, tipo, é bem significativo mesmo. Em relação aos patrocínios, a gente buscava essa comunicação com as empresas aqui de Uberaba. É bem difícil. Tanto que chegou perto da competição, eu e meu colega, porque eu fazia parte da gestão, né? Agora eu virei o atual capitão, mas eu e o meu colega Evandro, a gente, literalmente, a gente foi batendo de porta em porta nas empresas, contando um pouco da nossa história do projeto, né? E aí bastante empresa se interessou e ajudaram, né? E aí é basicamente isso, né? A faculdade, ela disponibiliza o transporte para a gente e um auxílio de R$ 300 por participante, né, da equipe. E esses são os fomentos que a gente tem. A gente também faz a venda de chaveiros, né, porque a gente é muito ligado à impressão 3D. Então, a gente imprime os chaveiros, vende, por exemplo, na feira de profissões que teve no CE da UFM, a gente expôs o nosso carro e a gente deixa os chaveiros lá, mostra para quem quiser comprar. A gente também faz rifas, a gente fez uma rifa de uma impressora 3D, juntamente com a equipe Baja, né, outro projeto de extensão da engenharia mecânica, e aí a gente vai se virando, né? Me chamou a atenção quando você falou da falência, eu falei, poxa vida, né? É um trabalho bastante interessante, né? Em que vocês se envolvem bastante, se dedica, né? Mas é isso, espero que essa realidade de pesquisa, né, do incentivo à pesquisa mude, né? Mas parabéns, viu, Luiz? Muito obrigado. Bom, passo a palavra para o professor João Vitor. Primeiramente, parabenizo, né, tanto o Luigi, quanto os outros participantes, né, pela insistência aí num projeto que com certeza não é fácil, porque envolve, além da força de vontade em trabalhar, a questão financeira, né? É lamentável que não tenhamos patrocinadores disponíveis a estar auxiliando. A minha pergunta é mais na questão acadêmica, educacional.
O projeto auxilia nas disciplinas, né, os acadêmicos que não são desse grupo, de qual maneira? Em algumas disciplinas, como que funciona? Olha, o projeto, eu posso falar que me ajudou bastante, sim, durante a faculdade, tanto na resolução de problemas, né, inesperados, porque no projeto sempre acontece alguma coisa de errado que você não está imaginando que aconteça, né? Então, eu tento levar isso para a sala de aula também. Às vezes eu estou numa situação e eu tenho que sair dessa situação, então eu tenho que me virar, tenho que dar um jeito. Então, isso ajuda bastante. Seja até também em trabalho em equipe, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um seminário para apresentação em sala de aula, você trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, isso é muito importante. E então, ajuda bastante, sim. E também ajuda a adquirir conhecimento, né? Porque você adquire o conhecimento dentro de sala de aula e às vezes acaba não tendo, por exemplo, muitas aulas práticas na faculdade. E aí vem os projetos de extensões, né? E você tem essa capacidade de enxergar como você vai utilizar aquele conhecimento dentro de sala de aula na realidade. Uma última perguntinha, só para... o que diferencia o seu grupo do grupo Baja? É categoria? Qual que é o foco de cada um? Olha, o nosso projeto de extensão, a equipe Triângulo Verde, ela é um projeto de eficiência energética, né? É diferente, o outro eu vou explicar o de baixo depois. A nossa equipe ganha a competição quem percorre a maior quilometragem e o menor consumo de combustível, ou seja, é um carro econômico, é visado para a eficiência energética mesmo, né? E também voltado à sustentabilidade. Já o projeto Baja, ele é mais ligado ao off-road, entende? A estrutura do carro é diferente também, é como se fosse um Jeep, entendeu? As provas deles são diferentes, eles possuem, por exemplo, as provas deles são em terra, né? Em barro, em lama, são desafios de passar em buraco, desafio de resistência, enquanto o nosso, na nossa competição, é basicamente um circuito, onde a gente tem que dar as 10 voltas, né? E tem um tempo limitado, tem que dar as 10 voltas em 25 minutos. Completou esse circuito, saiu do circuito, o pessoal lá da inspeção técnica, eles medem o combustível e vê quanto que o carro flui de autonomia. Bom, parabéns então, Luiz, pela apresentação. Só verificando aqui, acho que nós finalizamos, né, as apresentações. Eu queria, em nome da comissão, agradecer a presença de todos, agradecer o engajamento de todos na apresentação, e passo a palavra à professora Celeste para fazer suas considerações finais e também, posteriormente, ao professor João Vitor. Tiago, agradeço a oportunidade, né? Eu falo, é sempre uma oportunidade para a gente, né? Aprender um pouco mais, saber o que está acontecendo na nossa universidade, conhecer das pesquisas, dos projetos, né? Enquanto os nossos discentes são engajados, nossos professores são comprometidos, né? Com a unidade em ensino, pesquisa e extensão. Então, para mim, assim, foi uma alegria poder estar aqui e ouvir tantos compartilhamentos, né, de conhecimento e de projeto, de coisas distantes também um pouco da área, mas que certamente vou olhar de uma outra forma quando eu ver alguma coisa da engenharia. Acho que vou lembrar do Luiz, lembrar da dedicação, né, da resistência, né, acho que todos os projetos aqui são relevantes, né, os jogos, os games, né, da geografia, a educação popular, o projeto de educação ambiental, todos de uma importância ímpar, assim, né, principalmente nos momentos que a gente está vivendo. Então, cumprimentar a todos que participaram, agradecer você pela mediação aí, pela gentileza, agradecer ao AGEP, né, por nos oportunizar esse momento. É isso, deixo um abraço aí para todos e todas.
Obrigada. Eu gostaria também de fazer umas considerações, parabenizando aos apresentadores, que eu vejo uma qualidade na apresentação muito boa, uma desenvoltura, né? Uma capacidade de síntese, que aqui a gente tem que fazer isso muito bem pelo tempo reduzido. A gente fica muito contente em ver que a nossa universidade está produzindo bons profissionais, pessoas com uma boa formação, não somente dentro de sala de aula, mas sabendo resolver problemas já direcionados à sua formação, né? E é muito bom a gente trabalhar com pessoas de áreas diferentes, compartilhando essas experiências, né? E isso nos ajuda também a ter orgulho da nossa instituição. Então, parabéns aí a todos e um grande abraço. E obrigado, professora Celeste, professor João Vitor, pelas considerações. E então encerramos a mesa 26 e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. Até mais. Obrigada, pessoal. Boa tarde.